Bom dia, Plínio Teodoro. Dia quente, hein, Plínio? Bom dia, Fernando bom Collor no dia. Olha, preso gente, em Alagoas. Xandão não tá dando trégua, viu? Nem na sexta-feira, aí, sexta-feira chuvosa, 4 horas da manhã, né? Foi surpreendido. Aí, segundo a defesa, o Collor estava indo para Brasília se entregar, viu? Mas, né, prisão no aeroporto, eu quero ver essa passagem aí, viu, gente? Eu acho que é Vai por aí. saber, né? Mas é interessante que ontem, né, só a decisão do Moraes causou um certo pânico já entre os bolsonaristas, né? Vocês chegaram já a dar a notícia da prisão aqui, né? Eu estava batendo Não. uma outra matéria, então eu já vou emendar com a matéria que eu acabei de subir lá na revista fórum.com.br sobre como repercutiu isso, né, na base bolsonarista, principalmente das pessoas que acompanham todo o processo de julgamento do Bolsonaro. Olha, gente, existe um clima de barata voa, pânico total, ainda mais depois do que está acontecendo no Congresso Nacional. O entendimento qual que é? O Moraes mandou um recado através dessa prisão do Collor. O que estava acontecendo? O Collor, gente, eu explico isso na matéria lá, ele foi preso aqui, deixa eu pegar para vocês. Ele foi condenado, na verdade, em maio de 2023, a 8 anos e 10 meses de prisão, né? Prisão que, em princípio, 90 dias vai ser regime fechado. Depois ele deve vir para casa cumprir prisão domiciliar, tá? Por um esquema de corrupção ativa na BR Distribuidora, que inclusive foi vendida, né? Foi entregue, na verdade, não vendida pelo Paulo Guedes e também pelo Bolsonaro. Só que é o seguinte, o que estava acontecendo desde maio de 2023, né? A defesa do Collor de Mello estava entrando com recursos, com embargos para protelar o cumprimento da pena, ou seja, para protelar a prisão. Só que ontem o Alexandre de Moraes ele mandou um recado aqui, inclusive pela sentença, ó. Abre aspas, o caráter procrastinatório do recurso pode e deve ser reconhecido monocraticamente pelo ministro relator, o qual tem competência também para determinar a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da prisão. Traduzindo isso aí para o português claro, ele falou assim, ó, podem entrar com recursos, mas o ministro relator, aquele que é o responsável pelo caso, pode julgar essa procrastinação, esses recursos procrastinatórios, depois dele estar na prisão. Né? Então, prenda-se primeiro, cumpra-se a sentença e depois a gente julga os recursos. Ou Então, seja, não adianta ficar enrolando, não. Prende o cara e depois vocês entram com os recursos. Ave Maria, deve estar barata voa total entre os bolsonaristas, Plínio. Pois é, porque eles já estão fazendo, inclusive, as contas de quando o Bolsonaro vai para a prisão, viu, gente? Se o processo for concluído, o julgamento da ação for concluído pela primeira turma do STF em outubro, que é o provável, nas contas que estão fazendo entre ouvir testemunhas, né, principalmente desse núcleo crucial, já começou a contar o prazo desde que o Bolsonaro assinou lá com o oficial de justiça, né, aquela intimação. Então, eles calculam em outubro e, dada a sentença, abre-se o prazo para os embargos, né, os recursos contestando essa sentença, que terminam em dezembro. Esse prazo, se entrar ali em outubro, em dezembro, a primeira leva de recursos tem que ser julgado até dezembro. Ou seja, depois disso, para se julgar a segunda leva, o Moraes pode determinar primeiro a prisão do Bolsonaro e depois o julgamento dos recursos. Então, o prazo estimado aí, caso ele seja julgado e condenado em outubro, né, com a primeira leva de recursos até dezembro, é que o Bolsonaro pode, inclusive, passar o Réveillon na prisão ou ser preso logo depois, ali em janeiro, durante as férias forenses,
onde um ministro fica responsável pelas decisões. Mas eu acredito que o Alexandre de Moraes não vai querer entrar em férias nesse clima, viu, gente? Plínio, tem uma discussão muito grande sobre. Então, assim, vocês estão entendendo, né, gente? A importância dessa oficial de justiça ter ido ontem ao hospital, porque era o único que não havia sido citado até agora. Então, o prazo não começava a contar. Por isso que eles estão fazendo o maior escarcéu. Tem bolsonarista falando em fazer greve de fome pela anistia, Plínio Teodoro. Eles estão num desespero. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão do estado de saúde do Bolsonaro. Os médicos dizem que ele piorou, estão jogando a culpa no Xandão. Agora, não sei quando ele vai fazer outra live, né? Porque a gente mostrou a foto dele ontem, pimpão, na live do capacete, fazendo assim. Ele estava ótimo. Agora, se você for nas redes sociais, daqui a pouquinho eu vou trazer, eles estão colocando ele de cadeira de roda no hospital. Olha, um homem nesse estado não podia ter sido citado. Você leva fé nesse boletim médico aí, que ele piorou de fato? Não dá para desconfiar dos médicos a priori. Né? Não. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: o boletim foi claro assim, a pressão subiu. Isso todo mundo viu no vídeo, né? Todo mundo viu no vídeo, e é lógico. Qualquer um que se exalta mais, a pressão sobe. E esse boletim não é específico assim, a pressão está alta, continua alta, a pressão subiu. Então foi justamente por esse episódio, né? Eu acredito que não existe, tem uma questão muito forte da ética médica, né? É lógico que tem toda uma questão que a gente contesta em relação a essa balbúrdia que virou a UTI do hospital, né? Virou uma balbúrdia, virou um quartel-general, um picadeiro ali para se fazer essas lives, esses encontros políticos, né? Esses encontros com Silas Malafaia, com Costa Neto, que chegam todos sem máscara numa UTI de hospital, isso é estranho. Mas eu acredito que houve sim esse pico de pressão, né? Até mesmo porque o Bolsonaro ele tem essa questão, né, gente? Aquele chilique que ele deu, na verdade, mostra quem realmente ele é, né? Isso não é novidade, ele já deu chilique com Maria do Rosário, né? Na presidência várias vezes, deu chilique com a Michelle, não sei se vocês lembram, tem uma cena dele entrando no carro, daí ele sai do carro, vai lá e xinga a Michelle, né? Deu um chilique, quebrou a porta lá da adega do Palácio da Alvorada, quando foi trancado. Então, isso é modus operandi de uma pessoa que não tem o mínimo equilíbrio emocional, né? Então, isso acaba subindo mesmo, mas eu acredito que não houve mentira, não, é que o quadro, assim, teve essa questão muito pontual. Mas tá fortão, viu? Tá bem, tá bem. Daqui a pouquinho já pode sair de lá e ir direto para a prisão, viu? Porque eles vão alegar por medidas humanitárias, o Bolsonaro não pode ir para a prisão. Eu já estou antevendo isso, sabia? Por medidas humanitárias, 70 anos de idade, 7 cirurgias, eles já estão enfatizando. Ele não pode ir para a cadeia, ele tem que ficar em casa, prisão domiciliar. Já estou vendo esse argumento, Plínio. Então, mas isso faz parte. O pânico da defesa e dos aliados próximos com a prisão do Collor é justamente por isso, né? Porque isso aí vai entrar, toda essa questão da idade, do quadro de saúde, vai entrar em recursos para não prendê-lo, na verdade. Isso aí só pode entrar, isso aí depois que ele for condenado, não pode entrar antes, né? Então ele foi condenado, eles vão alegar todas essas questões, mas, gente, tem todo uma estrutura de prisão. Por exemplo, o Braga Neto. O Braga Neto está num hotel 5 estrelas lá no CML, né? No Comando Militar Leste. O Bolsonaro não vai para Papuda. Ele vai ser preso em alguma superintendência da Polícia Federal, alguma coisa do tipo, né? Como foi colocar. O Lula foi para a prisão também, né? 580 dias de prisão, ele não ficou numa cela comum. Então, essa é a grande questão. Ele vai ter todo o direito de defesa, vai ter todo o direito de fazer esses embargos, falar da idade, do quadro de saúde, mas a indicação é que o Alexandre de Moraes vai julgar ali, né, a primeira turma do STF, os primeiros embargos e depois os segundos do segundo em diante já vai com ele na prisão. Aliás, eu não sei qual a idade do Collor, mas acredito que o Collor, inclusive, é mais velho que o Bolsonaro, né? Então, ele não tem...
Não tem essa questão de idade, não. É mais velho, 75 anos o Collor, né? É um pouco mais velho. E agora estava falando da saúde do Bolsonaro, né, Plínio? Eu até comentei ontem ali com a gente na redação que tem um trecho ali que meio que denuncia o Bolsonaro nesse boletim, né? Porque fala lá no final, segue a recomendação de não receber visitas, né? E o que o Bolsonaro está fazendo a semana inteira? No domingo ele recebeu o Valdemar Costa Neto. Anteontem ele recebe o Silas Malafaia. Faz live para vender capacete. Ou seja, se ele teve uma piora, é muito provável que ele mesmo provocou essa piora, tamanha atividade que ele exerce ali no leito de UTI dele, né? O boletim médico ali expressa de forma direta, né? Segue a recomendação para não receber visita. Aí ele fica recebendo visita diariamente e o que provoca a piora dele é a visita do oficial de justiça? Pera lá, né?